Olha pessoal, Bolsonaro sentiu mesmo os golpes do Lula, mas sentiu pesado os ataques que o Lula fez no horário político. E a campanha sentiu tanto esses golpes que não foi que ela rachou, ela se desintegrou. É Carluccio contra Flávia, Ciro Nogueira contra o Paulo Guedes, todos eles já planejando o pós-derrota do Bolsonaro porque eles já jogaram a toalha. Porque a vitória do Bolsonaro ela é impossível e a vitória do Lula ela é irreversível com toda essa onda pró-Lula que foi criada. E na sua opinião, você acha que a vitória do Lula é irreversível? Bolsonaro já está derrotado e esses são motivos para desesperar a campanha do Bolsonaro? Deixa o seu like se você gosta do desespero bolsonarista e claro, se inscreva no canal. Quem trouxe toda essa informação sobre esses golpes do Lula no Bolsonaro foi a Malu Gaspar no jornal O Globo. Porque a gente estava achando que o Bolsonaro estava sentindo os golpes e o que estava fazendo com que o Bolsonaro perdesse fôlego nas pesquisas, inclusive perdendo alguns pontinhos a depender do Instituto de Pesquisa, foi o ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães. Ou o escândalo de compra de imóveis em dinheiro vivo que o Flávio Bolsonaro tentou ocultar censurando de modo tolo. Link aqui no card para que você entenda essa história, essa burrice do Flávio Bolsonaro. Mas também não. Porque vendo que tudo isso é perfumaria para a população brasileira. Porque no fundo, pessoal, a população quer saber do que de fato realmente interessa. E a campanha do Bolsonaro, com as suas pesquisas qualitativas internas, identificaram 2 pontos que Lula bateu em Bolsonaro que doeram demais na campanha do Bolsonaro. O primeiro deles, a forma como Bolsonaro lidou com a pandemia. Todo o deboche de Bolsonaro. E aquele vídeo da campanha do Lula com um respirador subindo e descendo no hospital com aquele barulhinho pi, pi, enquanto o Bolsonaro ficava falando aquele monte de atrocidade, aquilo pegou, pessoal. E pegou pesado. Outra fala do Lula que também fez Bolsonaro sentir, foi a associação falar que Bolsonaro ele é um despreparado. E de fato é. E essa história da pandemia, nós estamos falando aqui já há muito tempo. Se eu encontrar a primeira fala do Gilberto Kassab sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card. Porque em 2020 o Kassab falou, olha, Bolsonaro não vai conseguir vencer em 2022 dessa forma. Porque a cada uma pessoa que perdeu a sua vida pela pandemia, ela provoca um impacto em outras 100. Sejam familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Então se nós temos hoje 700 mil mortos, nós temos no Brasil 70 milhões de pessoas que foram impactadas diretamente por uma morte na pandemia. Culpa de Bolsonaro. Porque ele se recusou a comprar os imunizantes, ele demorou para fazer essa compra. E agora, não adianta querer passar a imagem de estadista, porque não vai. E tudo que Bolsonaro tentou fazer até o momento não surtiu efeito. Porque o Datafolha, o IPEC, o Ibope não, o FSB, a Quest, todas essas pesquisas mostraram que Bolsonaro ele chegou no teto. Independentemente do instituto, independentemente da quantidade de pessoas da amostra, independente da metodologia de coleta de dados, Bolsonaro chegou no topo em todas elas. Bolsonaro não conseguiu crescer um pontinho em nenhuma das pesquisas. FSB pelo telefone não cresceu. Quest presencial não cresceu. IPEC com uma quantidade maiores de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, Bolsonaro não cresceu. Datafolha também não cresceu. Ele já chegou no teto. E esse também é o entendimento da campanha do Lula. Bolsonaro conseguiu dar uma crescidinha, mas ele não cresce mais, já está no teto e vê Lula se distanciando com a possibilidade de vencer no primeiro turno. E é por isso que a campanha de Bolsonaro está em pânico, pessoal. Pânico total. Por que está em pânico? Ora, muito simples. Primeiro ponto, não tem dinheiro. As doações de campanha não chegaram. Nós falamos que isso iria acontecer. Bolsonaro não tem mais poder de mobilizar ninguém. Falamos isso em maio. E isso vai resultar em uma redução na quantidade de doação para a campanha do Bolsonaro. Agora, segundo a reportagem da revista Veja, Bolsonaro está sem dinheiro. Acabou o dinheiro da campanha de Bolsonaro. O que é óbvio, né? O PL não quer que Bolsonaro seja presidente. O objetivo, se for, tudo bem, mas o objetivo principal é formar bancada no ano que vem. Então a maior parte dos recursos do fundo do orçamento de campanha do PL não foi para o Bolsonaro, mas sim para as campanhas dos deputados federais. E Flávio fracassou na hora de conseguir as doações. Segundo, Bolsonaro não escuta ninguém. Bolsonaro não escuta os seus aliados, então o pessoal também já largou mão. E depois, Bolsonaro não cresce nas pesquisas. O que Bolsonaro pode fazer agora? Absolutamente nada, não há mais o que ele possa fazer para criar fatos novos. Bolsonaro pode falar das pesquisas e atacar o Lula. E o pior de tudo é que aquelas falas do 7 de setembro, do imbrochável, pegaram muito mal para a campanha do Bolsonaro. Mas muito mal mesmo. E a campanha do Bolsonaro esperava poder usar as imagens do 7 de setembro
mas isso foi vedado pelo TSE. Então, sem as imagens, sobrou só a parte negativa, que é a fala do Imbrochável, e o pior de tudo, todo aquele evento foi direcionado somente para os bolsonaristas. E é claro que tudo isso gera rupturas dentro da campanha do Bolsonaro, porque o caos está implantado lá dentro. Mas na sua opinião, há alguma possibilidade do Bolsonaro virar o jogo ou ele já está liquidado? Deixe nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o primeiro ponto aí de ruptura foi a participação do Lula no Ratinho. Porque o Lula teve uma participação no Ratinho que surpreendeu. Porque o Lula é um encantador, né? O Ratinho falou, Lula, você encanta. E uma parte da campanha do Bolsonaro falou que o Lula foi muito bem, dizendo que atropelou o Ratinho, segundo o jornalista Lauro Jardim, mas uma outra parte começou a chiar, falar que o Ratinho foi condescendente, que o Ratinho foi muito brando com o Lula, e ele não foi. O Ratinho tratou o Lula da mesma forma que ele tratou o Bolsonaro. Mas mostra que há um grande descompasso dentro da campanha do Bolsonaro. E esse descompasso fica cada vez maior quando você começa a analisar pontos de ruptura, como por exemplo Ciro Nogueira e Paulo Guedes. Ciro Nogueira culpa Paulo Guedes pela derrota de Bolsonaro. Já Paulo Guedes culpa Ciro Nogueira pela derrota do Bolsonaro. O Ciro Nogueira culpa o Guedes dizendo que Guedes demorou muito para liberar o orçamento e começar a pagar parcelas do Auxílio Brasil turbinado de R$600. Deveria ter feito isso antes. E de fato, né? Porque o Auxílio Brasil de R$600 começou a ser pago somente em agosto, no dia 9 de agosto. Nós temos dois pagamentos só. O terceiro pagamento não vai cair antes do primeiro turno. E nós falamos, não vai dar certo, não vai dar tempo disso ser absorvido. Mas mesmo com o Auxílio Brasil turbinado, Bolsonaro não cresceu. Deveria ter dado alguma demonstraçãozinha, mas não cresceu. E o Guedes culpa o Ciro Nogueira de querer ter extrapolado, de querer ter destruído o seu plano econômico. Mas tanto o Guedes quanto o Ciro Nogueira não entendem os motivos que fizeram Bolsonaro ser derrotado. Não foi. O que eles não conseguem entender é que não é comportamento do Bolsonaro que fez ele ser derrotado. Não é a demora para dar o benefício do Auxílio Brasil que fez o Bolsonaro ser derrotado, mas sim a política econômica de Bolsonaro. Bolsonaro pensa que está em 2018, não somente porque ele acredita que a sociedade brasileira viva ainda o antipetismo e principalmente a questão da corrupção como a principal pauta da sociedade. Não! Bolsonaro vive 2018 porque ele acha que o modelo econômico de hoje é o mesmo que foi implementado em 2018. E tá errado. Esse modelo econômico, ele já se desgastou, já passou. Esse modelo neoliberal de privatização, de querer deixar a iniciativa privada criar empregos, deu errado, já se esgotou, não houve bem-estar por parte da população. Então já era. Só que Guedes, Ciro Nogueira não conseguem entender isso. E eu trago pra vocês sempre um exemplo pessoal pra ilustrar pra vocês. Porque hoje, pessoal, o capitalismo não precisa de postos de trabalho para que ele possa crescer. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho um dinheirinho guardado, está investido no CDB. Poderia pegar esse dinheiro, abrir uma franquia de chocolate e aumentar os postos de trabalho em 2 vagas adicionais. Aumentar em 2, gerar 2 empregos. Mas quando o corretor, o consultório abriu os números para mim, eu falei, não vale a pena. É melhor deixar meu dinheiro aplicado que eu vou ganhar praticamente a mesma coisa. Então hoje eu posso deixar meu dinheiro aplicado, não preciso abrir negócio para conseguir ter bons rendimentos. Só que Guedes, Ciro Nogueira, Bolsonaro e parcela da imprensa não entendem isso. E aí está o grande motivo da derrota de Bolsonaro. E é por isso que bateu o desespero na campanha. Porque Lula acena para essa parcela da população e ele fez isso no Ratinho. E é claro que com a iminente derrota de Bolsonaro, a prisão dele também se aproxima. E aí Carlos e Flávio batem cabeça, porque ambos já jogaram a toalha. Eles sabem que o cenário é irreversível para o pai, e eles sabem que Bolsonaro será preso. A grande discussão e o grande motivo do racha dos irmãos é a forma como Bolsonaro deve enfrentar o pós-derrota. Flávio acredita que Bolsonaro tem que baixar a bola, evitar aumentar as tensões para reduzir a animosidade dos adversários contra ele no momento que os processos começarem a avançar na justiça comum. Mas o Carluccio, ele acredita que Bolsonaro tem que radicalizar cada vez mais para manter a militância ativa e assim ter pessoas para gritarem o nome dele, para gritarem a seu favor quando a polícia e o camburão chegarem para prendê-lo lá no Vivendas da Barra. Então você começa a perceber uma divisão dentro da campanha do Bolsonaro em vários núcleos, inclusive o núcleo familiar. O que nós podemos tirar de conclusão de tudo isso? Que o 7 de setembro foi, de fato, o movimento Ele Não do Bolsonaro. Porque em 2018, o movimento Ele Não, vocês lembram disso? O movimento favorável ao Haddad, que levou milhares de pessoas à rua, na verdade foi um tiro que saiu pela culatra. Porque cristalizou o voto em Bolsonaro e a partir do movimento Ele Não, Bolsonaro partiu e decolou para a vitória.
Agora, após o 7 de setembro de Bolsonaro, os votos em Lula ficaram cada vez mais cristalizados. Bolsonaro parou de crescer, Lula decolou para uma iminente vitória, possivelmente no primeiro turno. Só uma tragédia faz com que Bolsonaro seja vitorioso. E parece que o Adélio Bispo tá preso, né?